Fala aí, galera. Mais uma vez aí. Vamos começando mais um vídeo aí. Vamos começando mais uma live. E vamos estar aí introduzindo um pouquinho mais da palavra de Deus, né? Eu creio que é bom a gente acordar o sábado de manhã, né? Muito especial, para estar falando de Deus. Eu creio que isso é muito gratificante, mano. É muito especial e é topzera da galáxia, mano. É bom a gente falar de Deus, é bom a gente falar de Jesus, é bom a gente sempre estar fazendo o que tem que fazer para ser feliz. Isso aí eu acredito, eu creio que é muito satisfatório. E nessa manhã aqui de sabadão especial, venho trazer para vocês uma mensagem de Deus, uma mensagem de Jesus. Eu não sou um profeta, mas sou praticamente um evangelista, né? Porque eu levo o evangelho para todas as pessoas. Eu falo de Deus para todas as pessoas. Eu falo de Deus, de Jesus, para quem quer ouvir, quem necessita de ouvir da mensagem e da palavra de Deus. E é bom a gente começar a nossa manhã, a gente começar o nosso dia falando de Deus, porque Deus se agrada. Imagina o teu coração também se agrada. Estamos aqui hoje graças a Deus, não é nem graças a você, porque é Deus que te dá a saúde, te dá a vitória, Ele te dá a vida. Então realmente é importante que a gente saibamos que tem um Deus que nos ama, que quer nos salvar, que Ele está com a gente e Ele é o nosso melhor amigo. Escreve aí, escreve aí. Deus é o nosso melhor amigo. Eu tenho certeza, eu tenho convicção do que eu estou falando, porque já tive muita experiência com Deus e Ele quer o nosso bem. Acredite se quiser. Ninguém é obrigado a acreditar, porque Deus, Ele não vai forçar ninguém a nada. Simplesmente creia. Creia no Senhor, que todas as coisas Ele vai fazer para você. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele fazendo ou não, Ele continua sendo Deus. Mas saiba, tudo tem um propósito. Tudo é propósito de Deus. Eu acredito nessa mensagem e nessas palavras. Então aqui hoje a gente vamos dar continuidade, né? No livro de Marcos. Deixa eu ver. No livro de Marcos. Praticamente já está quase acabando o livro de Marcos, né? E a gente vai estar dando continuidade às histórias de Cristo, às histórias de Jesus. Não só dele, como dos discípulos, de Maria Madalena, como a gente tinha lido ontem. E a gente vai estar dando hoje continuidade com mais 2 versículos. Lemos 2 versículos ontem e hoje vamos dar mais continuidade com 2 versículos também. 2 versículos adiante. Então é muito importante que saibamos que tem um Deus que Ele ama a gente. E Ele fala: leve o meu evangelho, e de falar de Deus, e de falar das minhas palavras, da Bíblia. E eu tenho fazendo isso. Eu tenho feito isso, porque Deus me concede que eu fale através da internet, através... Pode colocar ali por enquanto, filho. Através da internet, através do meio de compartilhamento, a gente estamos conectados. Deus, Ele vai nos abençoar. Deus, Ele vai falar com a gente, porque o que eu estou lendo aqui simplesmente é a palavra de Deus. No momento, estou praticamente fazendo uma introdução do que eu vou falar aqui hoje. E daqui a pouco a gente vai ter uma leitura pra gente ver que, pô, mano, Deus, Ele é maravilhoso, é especial. Não importa o tamanho da leitura que você vai ler. O importante é que seja a palavra de Deus. O importante é que seja a Bíblia Sagrada, a espada do cristão. É isso que seja importante, que a mensagem ela chegue a cada um. Eu creio que a gente tem um Deus que nos ama. Eu creio que a gente tem um Deus
que Ele quer o melhor pra gente. Eu creio que a gente tem um Deus que está com a gente todos os dias. Porque todo mundo tem um livramento de Deus. Todo mundo tem 1, 2, 3 ou milhões. Conhecemos um Deus vivo. Ele fazendo ou não fazendo, Ele continua sendo Deus. Mas eu creio, quando você vem nesse mundo, você vem para um propósito. Qual desses propósitos é? É você que vai ter que descobrir. É você que vai ter que fazer acontecer através de atitudes. Viver o Evangelho é a primeira delas. Viver o Evangelho de Deus é a primeira que você tem que obter. Porque é muito fácil falar bonito. É muito fácil falar de Deus. Mas e viver a palavra de Deus? É aí onde muitas pessoas, elas não vivem. Elas só falam. Isso aí pode ser de bênção para quem vai ouvir. Mas pode ser de condenação para quem está falando. Porque às vezes você está falando, você vai salvar um monte de pessoas e não vai salvar a si mesmo. Então, tá errado esse contexto. Tá errado essas coisas que está fazendo. Primeiro, você tem que salvar a si. Porque é necessário. A salvação é individual. Principalmente quando você é instrumento de Deus. Você tem que salvar a sua vida primeiro. Você tem que salvar, para depois salvar as pessoas. Então, é importante que você pregue da palavra de Deus e viva o Evangelho. Porque você será o primeiro salvo. Aí depois, com o que você vai dizer, que com a palavra de Deus, você vai salvar as pessoas. Não adianta salvar o mundo e perder a sua salvação. Não adianta. Não adianta. Então é importante que fazemos as coisas direito, porque é isso que Deus pede. Façamos com direito, com atitude e vivendo o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo. Então, já fiz uma breve introdução do que a gente vai falar aqui hoje. E o que vamos falar aqui hoje é sobre Jesus. Sobre Jesus, sobre os discípulos, que é importante. E dessa vez Jesus, ele aparece mais uma vez. Ele apareceu no interior que eu fiz a introdução para Maria Madalena. Só que dessa vez Jesus, ele aparece para 2 discípulos. 2 discípulos. Então é muito importante que saibamos que dessa vez é 2 discípulos que Jesus, ele aparece. E aqui na palavra de Deus, ele também menciona algo que é tão maravilhoso, tão especial, tão bendito. Ele se apresenta com outra aparência aos discípulos. Mas o discípulo, ele conhece Cristo. O discípulo, ele conhece quando é Deus. O discípulo, ele tem faro de quando é algo divino. Porque ele não parecia com Jesus. E simplesmente, como a palavra aqui menciona, ele apareceu para os discípulos e os discípulos voltaram correndo para contar para as pessoas. Para as pessoas acreditarem. Então realmente não é todo mundo que vai acreditar. Porque dessa vez aqui não foi Maria Madalena que contou para as pessoas. Não foi. Dessa vez foi os 2 discípulos. Então realmente essas coisas acontecem. Acontece. Que de você falar algo de Deus, algo de Jesus, e as pessoas não crê. E as pessoas não acreditar. Acontece muito disso também. Se você conta um testemunho, muitos falam é mentira. Muitos falam é sorte. Muitos falam não é de Deus. Muitos falam você está inventando. Muitos falam você é louco. Muitos falam isso. Mas não importa o que as pessoas falam. O que importa é o que você pensa, o que você acha, o que você fez, o que você está sentindo e o que você viu. A melhor experiência é com a gente. Porque nem sempre tudo as pessoas vão acreditar no que a gente fala. Então a gente pode fazer algo que a gente faça e a gente vê e a gente acredita. Nós mesmos. Não somos loucos não. Porque a passagem de Deus ela menciona que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Pode ter bilhões de pessoas. 5 bilhões. Não são os 5 bilhões que vai subir. Às vezes, nesses 5 bilhões, sobe 3, 5, 10 só. É pouco? É pouco. Mas nesses bilhões,
quantos creem em Deus? Nesses 5 bilhões, quantos vive o Evangelho? Nesses bilhões, quantos envergonha Cristo? Nesses 5 bilhões, quantos envergonha Deus? Tá aí a resposta. Então é importante que a gente esteja no caminho de Deus, principalmente vivendo a palavra, vivendo o Evangelho. Então isso é muito importante, senão de nada vai adiantar. Não é que a morte de Cristo ela é em vão, jamais, nunca foi em vão, porque hoje estamos libertos das trevas, da escravidão. Então nunca a morte de Cristo ela foi em vão, nunca, jamais. Então aqui já descobrimos também, já lemos a palavra de Deus, a gente meditamos, viajamos nelas aqui e vimos que por mais que os discípulos eles contaram para as pessoas, estes não acreditaram no que os dois disseram. Então quando Maria Madalena ela contou para os discípulos também não acreditou. Eles também não acreditaram. E dessa vez Jesus ele apareceu para 2 discípulos. Primeiro ele apareceu para Maria Madalena e ela foi contar para as pessoas. Ela foi contar para os discípulos. Eles também não acreditaram. Agora dessa vez Jesus ele apareceu para os discípulos. E os discípulos contaram e as pessoas também não acreditaram. Até mesmo os discípulos, contando para discípulos, não creram. Não acreditaram. Acharam que estava inventando. Quando você não acredita quando a pessoa fala, é porque você já acha que é mentira. É uma invenção da tua cabeça. Para você ganhar fama, ganhar crédito, inventar até mais um conteúdo. É algo assim. Então dessa vez, Jesus, ele apareceu. Infelizmente, as pessoas não creram. Mas os 2 que viram Jesus, eles creram. Eles creram. É isso que é importante. Que você crê. Não é que as pessoas elas vão ouvir, vão crer. Se elas crerem ou não, vai fazer o quê? Não tem como você forçar eles crer em algo que você viu, algo que você esteve ali, algo que você observou. O importante é que você crê, porque é a salvação é individual. As pessoas crendo, você falando ou não, você vai entristecer, porque você vai achar que eles estão pensando que é mentira. Mas não pense assim. Você faz a tua parte. Levar o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Deus. Isso é muito importante e muito gratificante. Então, a gente já introduzimos aqui umas palavras. Agora a gente vamos fazer a leitura. Que a leitura ela é fundamental. A leitura ela é maravilhosa. A leitura é topzera da galáxia. Vitamina do céu. Opa! Recebo. Palavra de Deus, recebo. Bíblia Sagrada, recebo. E você também recebe também. Então hoje aqui, o livro de Marcos, capítulo 16. Estamos quase no final dele já de Marcos. Capítulo 16, do versículo 12 ao versículo 13. Hoje é só um versículo. Nossa, falei tanta coisa aqui. Parece que nesse versículo nem tá isso. Tá? Realmente tá? É Deus? É Jesus? A gente introduz? Realmente tá, porque a gente vai ler agora. Vamos ler agora, vamos examinar agora a palavra de Deus. E realmente ela é poderosa. É a melhor palavra do mundo. Acredite, a palavra de Deus é a melhor palavra, o melhor livro, a melhor história, a melhor vida. O melhor de todos, não tem melhor, porque aqui são histórias verdadeiras. É a história de Cristo, de profetas, Maria Madalena, José, evangelistas. Então é a melhor palavra do mundo. Acredita, porque Deus ele nos avisa, ele anuncia e você receba, põe no teu coração, pratique a palavra de Deus em nome de Jesus. É importante isso. Então aqui vamos lá então. Hoje vamos estar falando sobre o tema aqui hoje é Jesus aparece a 2 discípulos. A 2 discípulos. É só um versículo. Posso dizer 2, vai. 2 versículos hoje da palavra de Deus. 2 versículos que pode mudar a vida e você pode ficar mais feliz e maravilhado
porque sempre vai ter alguém falando de Cristo, não só você, eu também, ou milhões de pessoas crendo no Evangelho e na Palavra de Deus. É interessante, é muito importante. Então vamos lá. Jesus aparece a 2 discípulos. Esse é o tema aqui hoje. Depois disso, Jesus se apresentou com outra aparência a 2 discípulos que iam caminhando para o campo. Então, entenda que Jesus ele já vem com outra aparência, como a palavra de Deus aqui menciona. Jesus se apresentou com outra aparência a 2 discípulos que iam caminhando para o campo. Então, sabemos que Jesus ele pode aparecer com outra aparência, mas a aparência da mão que foi furada, o pé, essa aparência não tem como modificar, porque a mão ela foi furada. Realmente, ela foi pregada na cruz. Então sabemos que Deus ele possa vir com outra aparência, como apareceu aqui para os discípulos. Olha só, é interessante que saibamos disso. É muito interessante, porque está aqui na palavra de Deus. Ela menciona isso aqui. Olha como que é interessante. Eles voltaram e foram contar isso aos outros discípulos. Estes não acreditaram no que os 2 disseram. Olha só, tá vendo? Jesus aparece a 2 discípulos. A 2 discípulos. E os outros discípulos não acreditaram nos discípulos. Eles praticamente levam a palavra de Deus. Os próprios seguidores de Cristo não acreditaram na palavra de Deus. Entenda essas 2 pequenas passagens. Ele aparece, as pessoas recebem, os discípulos, levam o evangelho que ele ressuscitou e não acreditam. Então, não é todo mundo que vai acreditar em Deus. Não é todo mundo que crê em Deus. É uma verdade, uma realidade. Quando você fala de Deus, eles falam que você é louco, você é maluco, você está blefando, você está pirando, está surtando, você não sabe o que você está falando. Mas você está lendo a Bíblia, você está fazendo introduções, você está lendo, está meditando, está vivendo ela. Então é muito verdade o que você está dizendo. Não importa o que as pessoas falam. Salvação individual. Só ide levar o evangelho. Não precisa discutir com ninguém, não precisa oprimir nem obrigar ninguém. Não precisa não. Só fala uma vez. Tá de bom tamanho, tá ótimo. Falou uma vez, a palavra já foi anunciada. O evangelho já foi anunciado. O ide, ele já foi. É interessante que a gente façamos isso. Então, sabemos que os discípulos não acreditaram nos outros discípulos. Para vocês verem que as pessoas são Tomé. Só acredita quando vê para crer. Só acreditam vendo. Então, aqui, nesses 2 discípulos, nesses 2 versículos, aprendemos uma coisa. Quando lemos a palavra de Deus, quando ouvimos a palavra de Deus, quando vivemos a palavra de Deus, pode ter certeza que é verdade. Porque você acompanha as Escrituras. É importante que sempre levamos com nós as Escrituras. Para a gente compreender e entender o que está sendo pregado para a gente. O que está sendo falado para a gente. E aqui está sendo falado. Então, esses 2 versículos vai ficando por aqui. Que Deus abençoe todos vocês. E numa próxima live, num próximo vídeo, vou estar contando mais sobre da palavra de Deus, da palavra de Jesus. E Jesus vai aparecer para 11 discípulos. Olha só, meu Deus do céu. Só vai aumentando e acrescentando. Já que ninguém está crendo, vou logo aparecer para todos. Assim é a mensagem de Deus. Para eles crer e acreditar. Então, espero vocês nos meus próximos vídeos. Valeu. Uhul. Tchau, gente. É nóis. Salve, salve geral. Ha! Fui, galera. Foi, filho? Tubarão. Tá bom, apresenta o tubarão aí, filho. Mostra o tubarão aí. Olha o tubarão do meu filho, ó. Ele quer mostrar o tubarão dele. Falou, é nóis.